Se é pra crescer aqui a gente soma e faz a diferença. Confiança e parceria é Cicobi Centro, cooperar é coisa nossa. Respeito e transparência, cada um faz sua parte, todo mundo cresce. O futuro se constrói com responsabilidade e esperança. Quer realizar, concretizar, de mãos dadas vamos avançar. Cooperar é a nossa missão, gerando oportunidade para todos prosperar. Cooperar é olhar pro futuro, cooperar faz bem pra todo mundo. Cooperar é a nossa missão, é a Cicobi Centro trabalhando com dedicação. Cooperar é olhar pro futuro, cooperar faz bem pra todo mundo. Cooperar é a nossa missão, é a Cicobi Centro trabalhando com o coração. Cooperar é coisa nossa, Cicobi Centro. Olá, cooperado, me chamo Fernando Pinheiro, sou como gerente de governança na Cicobi Centro e hoje iniciamos um processo muito importante para a cooperativa, que é a reunião de grupo seccional. É um processo assemblear e nele nós abordaremos alguns temas muito importantes onde os senhores terão direito a voto, como, por exemplo, a destinação de sobras, prestação de contas, a eleição do Conselho de Administração. Todos esses temas ficarão disponíveis para que os senhores possam votar. A seguir, o senhor Ademir Stimmer, presidente do Conselho de Administração, apresentará os temas relacionados ao ano de 2025, com relação ao resultado econômico e social. Que tenhamos todos uma ótima reunião. Olá, cooperado, cooperada Cicobi Centro, sejam todos bem-vindos. Estamos hoje para mais uma etapa do nosso processo assemblear 2026, um tempo importante dessa cooperativa, onde a gente vem prestar contas do ano da cooperativa. Vamos ouvir aqui sobre o ano de 2025, como foi o ano do resultado econômico da cooperativa, como foi o ano do investimento social, como isso tudo se deu. Tem matérias para que o cooperado e a cooperada possam votar. Então a gente vivencia nesse tempo de agora, entre o dia 2 de abril e o 8 de abril, vários momentos aí da vida da cooperativa que a gente participa e vários dos princípios do cooperativismo sendo exercitados aqui. Por exemplo, gestão democrática, já que vamos votar em algumas matérias, e outros como interesse pela comunidade, porque vamos ver a prestação de contas também do investimento social da cooperativa. Então fiquem bem atentos, fiquem muito à vontade por aí, tomem assento para que a gente possa ter por aqui uma boa interação. Me chamo Ademir Stimmer, sou conselheiro de administração e presidente do conselho e minha tarefa aqui hoje é trazer essa informação para você, cooperado e cooperada, da prestação de contas e tudo mais que envolve a Assembleia em processo assemblear, bem como as matérias que o senhor e a senhora vão estar deliberando entre o dia 2 e o dia 8 pelo aplicativo do Cicobi. Dito isso, a gente já começa a avançar aqui. É um tempo de celebração da cooperativa. 2026 a cooperativa completa 20 anos de existência, então tem uma boa trajetória aí para trás, uma boa jornada. A gente acho que com a responsabilidade aumentada de agora para frente, dado o tamanho da cooperativa e também em tudo que ela está envolvida hoje de responsabilidade social e no desenvolvimento econômico de tudo que ela propõe como proposta de geração, emprego, renda, desenvolvimento de tudo mais das nossas localidades, tá? Então, 20 anos é um bom tempo para a gente celebrar também o cooperativismo e celebrar também aniversário de 20 anos da nossa cooperativa Cicobi Centro. Vai estar acontecendo evento durante todo o ano aí nas nossas agências, participe, fique por perto, tá bom? Falando ainda de celebração, é um tempo também para a gente celebrar 80 mil cooperados, 2026, no mesmo ano em que a cooperativa celebra os 20 anos, celebra também 80 mil cooperados. Nós somos uma sociedade de pessoas, importante lembrar disso. Então, quanto mais pessoas têm entendendo o cooperativismo, vivendo o cooperativismo, mais motivos para a gente celebrar. E estar em 80 mil cooperados é um motivo muito, mas muito forte, tá? E a gente vai ver o reflexo disso no econômico e em tudo que a gente consegue impactar nas nossas localidades, né, pelo congresso aí dessas 80 mil pessoas na mutualidade, ou seja, no mesmo interesse. Trabalho coletivo, resultados consistentes. A gente começa falando do impacto social. O modelo do cooperativismo tem uma responsabilidade muito grande de ser
um motor, ser uma proposta, né, de desenvolvimento socioeconômico. Então, o social tem que ser uma pauta permanente nossa, desde as formas de educação, do que a gente quer, de comportamento do quadro social, até fazer com que o cooperado entenda intimamente a vida da cooperativa, as formas que a cooperativa tem de influenciar na nossa economia local. Então, precisamos entender ali o propósito da cooperativa e entender também o nível de responsabilidade social que a cooperativa tem que ter, e nada melhor do que aqui pela prestação de contas dentro desse tempo da Assembleia 2026, para a gente falar um pouquinho sobre esses impactos. Vamos assistir juntos um vídeo de como a cooperativa tem participado das nossas comunidades, atuando com as cooperativas mirins e na intenção de que possa estar na forma de contribuição que a cooperativa se propõe, entregando, eu acho, um cidadão daqui a pouco com valores mais definidos, com valores bem definidos para o trabalho, para a cooperação, educado no âmbito de educação financeira e cidadania, e todas essas propostas que criam um cidadão mais responsabilizado e com melhor condição de verdade criar um mundo melhor, uma cidade melhor para a gente estar convivendo. Vamos assistir juntos o vídeo. A cooperativa Mirim Cooper Jovens, ela tem praticado o 7º princípio do cooperativismo, que é o interesse pela comunidade, atingindo as famílias e a comunidade local. Como que isso tem acontecido? O objeto de aprendizagem que eles escolheram é a horta e os temperos naturais. Posso ajudar, auxiliar e futuramente na minha comunidade, né? Eu posso ter uma visão mais além de um espírito empreendedor, né? De estar isso, criando esse vínculo. É uma parceria que tem dado muito certo. Isso já na visão deles de desenvolver a oralidade, o pensamento crítico. Aprendi que a gente deve cooperar sempre, que cooperar é importante, ajuda no futuro, na aprendizagem de tudo, ajuda financeiramente lá no futuro. A Cicobi Centro desenvolve esse programa baseado em alguns princípios, o princípio da educação, formação e informação, mas também baseado no desenvolvimento do cooperativismo infantil, juvenil, dos jovens. Por quê? Porque muita gente acredita que o grande salto da humanidade se deu pela inteligência artificial. Nós temos a convicção que o grande salto se dá quando todo mundo entender que cooperação é a melhor competição. E para isso, nós da Cicobi Centro fazemos investimentos em recursos financeiros, sim, mas principalmente recursos humanos, que nós estamos nos dedicando para formar jovens cooperativistas para o futuro. E com isso nós temos, sem dúvida nenhuma, uma sociedade mais cooperativista, porque afinal de contas, cooperar é coisa nossa. Excelente. Essa iniciativa é uma iniciativa muito interessante e ela não é única, ela é uma das iniciativas da cooperativa. Nessa tela agora a gente vê as demais. Tem uma iniciativa já, acho que do 3º ano em Jaru, pela Coped, com 34 cooperados mirins naquela localidade. Na Cooper Jovens, de Ariquemes, 20 cooperados, e também em Ouro Preto, na Copa Educativa, com 44 cooperados. Então, essas são ações que a gente já projetou, já estão em andamento, já estão em execução. Nessa tela um pouquinho mais para baixo, projetadas para 2026, a gente tem as iniciativas que a cooperativa ainda está trabalhando nelas para 2026. Urupá, Ariquemes, outra iniciativa, e uma em Paraná, que nesse tempo que nós estamos falando agora já entrou em execução também, tá? Então, bem importante, essa é a forma da cooperativa, dentro dos desafios e da proposta de valor do que a gente tem aqui, tá também construindo um mundo melhor, trabalhando esse jovem para daqui a pouco estar assumindo todas as formas de responsabilidade, administrar prefeitura, as empresas dos senhores cooperados e cooperadas, essa própria cooperativa, enfim, tudo de legado que a gente deixar para esse tempo da próxima geração, que a gente possa encontrar lá cidadãos adultos bem desenvolvidos e que a cooperativa nossa, Cicobi Centro, tenha deixado a sua contribuição também para que essas pessoas façam um bom tempo de gestão de tudo que vai estar proposto lá no futuro para eles administrarem. Aqui ainda falando da responsabilidade social da cooperativa, a gente traz um compilado das ações da cooperativa durante o ano de 2025. Vejam que foram 306 ações, onde a gente conseguiu mobilizar 44.742 cooperados, né? Uma enormidade de pessoas que pararam mesmo diante desse tempo corrido, dessa vida urgente de todo mundo, né, nesse tempo de agora, mas a gente já conseguiu fazer uma concentração de cooperados e não cooperados. Isso é muito interessante. A cooperativa tem uma responsabilidade maior do que com
quadro social, né, com a comunidade que está em volta desse quadro social também. A gente conseguiu mobilizar durante 2025 31.093 pessoas para ouvir sobre educação financeira, importantíssima para a cooperativa essa pauta. A gente quer muito que o nosso cooperado e o entorno do nosso cooperado, a comunidade, se desenvolva em educação financeira, que ele consiga encaixar seu orçamento de uma programação para depender cada vez menos do crédito, em que pese a cooperativa ser uma cooperativa de crédito. A gente quer levar o nosso cooperado para sim ser cada vez menos dependente do crédito, a não ser para o crédito apropriado mesmo a desenvolvimento, que ele tenha um grande projeto e aí sim a gente possa ser útil nesse momento. Mas a nossa intenção é que o cooperado cresça na atividade dele e principalmente se desenvolva em educação financeira para de verdade poder fazer o melhor uso do dinheiro dele e o melhor uso do crédito da cooperativa em situações pontuais, planejadas e que tenham condição de levar ele de verdade para uma vida melhor. Sobre cooperativismo e empreendedorismo, a cooperativa conseguiu mobilizar mais de 10 mil pessoas, 10.578, olha que interessante. E falando de desenvolvimento sustentável em todas as suas formas, aí a gente conseguiu mobilizar mais 3.071 cooperados e não cooperados. Então a gente foi para 306 ações. Vejam que no ano a gente tem 365 dias, mas praticamente entre 220 e 240 dias úteis. Então quer dizer que a nossa cooperativa teve mais de uma ação para cada dia falando sobre esses eixos aí de extrema relevância para o desenvolvimento do nosso quadro social e das nossas comunidades. É também a nossa forma de conseguir levar o nosso cooperado para um tempo de educação diferente do que ele tem, um tempo de desenvolvimento diferente do que ele tem e com isso também entregar desenvolvimento para o nosso quadro social e para as nossas comunidades. Aqui todos os eixos que foram contemplados e olha que interessante, mais um ponto aqui para celebração, né? A gente celebra também nesse ano 10 anos de edital social e de investimento social. A cooperativa tem uma trajetória muito bonita também nessa atuação. Nesses 10 anos foram investidos mais de 6 milhões de reais. Nos últimos 6 anos, a gente tem levado essa pauta, se o cooperado apoia ou não as iniciativas sociais, levado para a Assembleia. É uma das pautas que os senhores e as senhoras vão votar entre o dia 2 de abril e o 8 de abril, se tem interesse ou não nessa atuação da cooperativa em desenvolver o nosso quadro social e as comunidades sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre cidadania, sobre sustentabilidade, sobre todas essas pautas que faz muito sentido para ter um cidadão mais edificado em cidadania e responsabilidade social. Aqui a gente fala da prestação de contas isolada só do ano de 2025, a gente teve 21 projetos sociais, 306 ações educacionais e 3 doações sociais, onde a cooperativa investiu aqui praticamente 2 milhões de reais. Aqui em tela a gente traz a prestação de contas de todos os projetos que foram contemplados em todas as localidades, não ficou nenhuma localidade nossa sem ser contemplado. Se tem valor para qualquer uma das nossas localidades, se tem valor para Ariquemes, se tem valor para Cicobi Centro, se tem valor para Cascavel, tem valor para Cicobi Centro, se tem valor para Ji-Paraná, qualquer uma das nossas localidades tem valor para a cooperativa também. É a nossa forma de se conectar com as nossas comunidades e demonstrar que a gente está em sintonia com os valores que cada uma dessas localidades tem. Na segunda tela, que é ainda a continuação da prestação de contas dos projetos sociais, e repito, nenhuma das nossas localidades ficou sem ser contemplada com pelo menos um projeto social, algumas com mais de um, porque para cada agência que a gente chama seccional e que tem a representatividade ali por delegado, teve o seu projeto social contemplado. Aqui a gente vai assistir juntos um vídeo onde os gestores desses projetos sociais, os participantes desses projetos sociais, vêm para entregar um muito obrigado para você, cooperado e cooperada. Quando a gente fala que a cooperativa apoiou, não é o CNPJ, não é o nosso contrato, não é o nosso estatuto, né, que fez isso. Foi você, cooperado, e você, cooperada. Então, vamos assistir juntos esse vídeo, que você possa se sentir realizado e receber aí do nosso cooperado essa expressão de gratidão de cada um desse projeto que os senhores e as senhoras ajudaram a custear. Talvez você não saiba, mas você esteve aqui. Esteve no dia em que isso começou, quando ainda era só uma ideia. Você estava quando faltava recurso, mas sobrava vontade.
Você não precisa levantar um prédio e nem carregar um tijolo. Você só fez o que sempre faz. Movimentou sua conta, usou um serviço, confiou. E cada vez que você cooperou, algo começou a se mover aqui também. Aqui, cooperação virou cuidado. Virou oportunidade. Virou cultura. Virou autonomia. Virou dignidade. Tem gente que chama isso daqui de projeto social. A gente chama de recomeço. De sonhos. De tratamento. Essa cadeira, ela é sua. Porque mesmo quando você não está fisicamente, você está em cada resultado. Em cada sorriso. Em cada passo que alguém volta a dar. Ser cooperado não é só fazer parte de uma instituição. É fazer parte da vida de alguém. De histórias que continuam. Porque você continua. Que vídeo bonito. Tomara que você tenha sido tocado e tomara que essa forma da cooperativa fazer o investimento social, que ela faça sentido para você, que você possa se sentir pertencido. E repito, é uma pauta das que o senhor e a senhora vão precisar votar entre o dia 2 e o dia 8 de abril. Aqui em tela eu trago a prestação de contas, a gente fez toda uma jornada aí no presencial, começamos a prestação de contas no início do mês de março, 5 de março, lá por Ji-Paraná, rodamos todas as localidades, viemos até no dia 30 com a prestação de contas da nossa agência digital, mas foi um bom tempo, reunimos bastante dos nossos cooperados e é um tempo da gente renovar nossos contratos, falar do cooperativismo, fazer a celebração junto do cooperado de tudo que a cooperativa já conquistou e principalmente alinhar um novo tempo da cooperativa, que esteja alinhado com o interesse do cooperado e entregar, acho que principalmente o nosso sentido de negócio, o significado, o nosso propósito de por que fazer uma escolha a todo o tempo do cooperativismo. Aqui a gente já avança agora para os números da Sicoob Centro, né, falando do econômico, tem bastante coisa interessante, a gente vai ver como a cooperativa cresceu, como está o posicionamento dela a mercado, para que você entenda mais de tudo que a gente já tem impactado e tudo que a gente ainda pode ser, de fato, na relevância econômica e desenvolvimento das áreas onde a gente atua. A gente começa falando do posicionamento da cooperativa. A nossa cooperativa é organizada aqui no Norte, Rondônia e Acre por uma central regional do Sicoob Nacional. No Sicoob Nacional são mais de 300 cooperativas hoje. Aqui no Norte nós estamos organizados em 7 cooperativas, da qual a nossa cooperativa, a Sicoob Centro, é a terceira maior cooperativa em número de ativos, a quantidade de dinheiro nosso que ela tem sob gestão. E olha que legal quando a gente vem para o segundo quadro, aqui já estamos falando do ranking nacional, Brasil, entre as 300 cooperativas do Sicoob. A nossa cooperativa já tem a posição 54 entre as maiores cooperativas em ativos, né? O volume de dinheiro, de novo aqui, sob gestão, das 300 cooperativas do Sicoob Nacional, posição 54. Então, é motivo para você, cooperado e cooperada, se orgulhar muito. Eu falo sempre que a gente escolheu viver no Norte, em Rondônia, aqui um estado novo que ainda está sendo desenvolvido, com uma população pequena, 1.700.000 habitantes, estamos conseguindo construir uma cooperativa desse tamanho, com essa relevância. A gente vai falar daqui a pouco da relevância disso tudo na nossa economia local, mas já é uma marca, acho que para você cooperado e cooperada ficar muito feliz e celebrar juntos com a cooperativa, tá? Em cooperados, no terceiro indicador, uma marca acho que ainda mais interessante, na posição 29, em maior número de cooperados, nós, os 80.000 cooperados, estamos conseguindo trazer o destaque para essa cooperativa de estar entre as 30 maiores do Brasil em número de cooperados, mostra a força que o cooperativismo de crédito tem em Rondônia, de novo, tudo que a gente já fez e tudo que ainda pode fazer. Quanto maior a quantidade de cooperados, isso é uma sociedade de pessoas, né? Maior a cooperativa é em número, maior ela é em relevância na economia local e tudo mais. E na última tela, item 4, já falando de riqueza distribuída que a cooperativa gerou quando depositou para nós cooperados no último dia do ano, dia 31 de dezembro, na nossa conta capital, R$12.187.000. É uma forma de gerar riqueza, como o cooperativismo faz aí, que é riqueza compartilhada.
Essa tela que a gente vai trabalhar um pouquinho com ela agora é uma das telas que eu mais gosto de compartilhar com o cooperado, quando eu tenho a oportunidade de estar falando sobre o cooperativismo. Acho que é a principal tela também que eu gosto de comunicar. E se os senhores e as senhoras perguntarem de tudo que a gente está apresentando aqui hoje, o que faz mais sentido, o que seria mais importante que o cooperado aprenda, entenda e consiga comunicar, reproduzir essa informação, seria nessa tela aqui. Ela faz parte do nosso balanço social, se chama valor adicionado e tem principalmente a intenção de nos fazer entender como cooperados, como donos da cooperativa, na afirmação daquilo que eu já compartilhei com o cooperado e a cooperada mais cedo, que é o quanto que a cooperativa consegue fomentar, consegue de verdade devolver para os 11 municípios, para as 11 localidades onde ela atua, de fomento na economia local, já que a gente afirma que a cooperativa é um grande motor de desenvolvimento socioeconômico. Como que ela entrega isso? Como que ela entrega desenvolvimento socioeconômico? Como que ela impulsiona as nossas localidades a se desenvolver? A gente tem que lembrar que a gente vive na era do consumo, né? No tempo do dinheiro, né? Que as formas de desenvolvimento passam pelo capital, e a cooperativa, como empresa cooperativa, tem também essa responsabilidade de colocar dinheiro na economia local. Primeiro papel da cooperativa é reter. Então, e esse é um grande diferencial, aqui acho que já vale um gancho para a gente falar da diferença entre cooperativa e banco. Quando a gente coloca um dinheiro no banco, se o senhor e a senhora colocarem 10 mil reais no banco hoje, amanhã ele vai estar financiando a economia de qualquer outro estado, São Paulo, Minas Gerais, talvez até fora do Brasil, financiando uma iniciativa fora do Brasil. Quando o senhor e a senhora colocam dinheiro numa cooperativa, esse dinheiro não sai da economia local. Ele vai ficar aqui, no caso da Sicoob Centro, nos 11 municípios onde ela tem atuação. Então, isso é o cuidado da poupança local. A gente vai falar daqui a pouco do tamanho dessa cooperativa. 1 bilhão e 740 milhões está sob gestão nossa. Dinheiro que, se a gente estivesse movimentando em banco, teriam saído da nossa economia. Olha o tamanho disso e o quanto isso consegue impulsionar emprego, renda e desenvolvimento para nós. E no dia a dia da cooperativa, um dos papéis da utilidade, do que ela está para fazer na nossa vida do cooperado, é fazer a intermediação do dinheiro. Pega o dinheiro do cooperado A, empresta para o cooperado B. Nessa movimentação de cuidar da nossa própria economia local, a economia se expande. A cooperativa cobra uma taxa de juro de um cooperado para o outro e vai gerando riqueza. E aí a gente precisa entender onde que essa riqueza é adicionada, como que ela entra na economia local. Então, é exatamente isso que essa tela mostra para nós. Repito, é parte do nosso balanço social, o impacto econômico que ela consegue causar na economia local, e a intenção é como o nome fala, valor adicionado, quanto que ela adicionou na economia local, aqui onde eu vivo, onde o senhor e a senhora escolhemos para viver, tá? Então aqui afirma que conforme a cooperativa foi gerando riqueza da intermediação da nossa própria movimentação financeira, ela pagou para o governo 1 milhão e 182 mil, e olha que interessante, principalmente na medida de governo estadual e governo municipal, esse dinheiro está também gerado de forma, é uma riqueza compartilhada, deveria voltar para as nossas comunidades, para o lugar onde a gente atua, e a gente gosta muito de pensar que gerou riqueza, então, a partir dessa parte que se relacionou com a cooperativa, que é governo. Para os funcionários da cooperativa, ela pagou, durante o ano de 2025, 52 milhões 784. E são tudo colaboradores que vivem na mesma localidade onde nós vivemos. Nós cooperados, os 80 mil cooperados, os nossos colaboradores, funcionários, vivem no mesmo local. Então, isso tudo impulsionou o comércio local. Nosso colaborador, nosso funcionário foi recebendo e na semana seguinte, nos dias seguintes, foi movimentando isso na farmácia, no supermercado, no posto de gasolina, na pecuária, em tudo que movimenta na nossa cidade. Na terceira linha fala também sobre riqueza compartilhada para o cooperado, os 12 milhões e 187, que eu falei ali mais para trás da outra tela, já pagou para nós a remuneração ao capital, então para nós cooperado também ela já gerou riqueza compartilhada. Para os fornecedores, na próxima linha ele está afirmando que a cooperativa distribuiu 52 milhões 954, olha o volume disso, quase 53 milhões também injetado na economia local desses 11 municípios onde a gente tem a cooperativa Sicoob Centro atuando.
Aqui eu gosto de compartilhar para que a gente tenha um exemplo. Eu sou do comércio, do tempo que a gente ficava esperando nas localidades a semana do leite, que era chamada, né, que era a semana próxima do dia 20, onde os laticínios colocavam ali nas economias do município 3, 4 milhões. Nós estamos falando que a nossa cooperativa colocou durante o ano de 2025 para fornecedores 52 milhões. Lá em cima, para colaborador, 52 milhões. Né? Isso tem a força de colocar na economia local praticamente aí na ordem de quase 10 milhões por mês. Então, essa é a contribuição da cooperativa, adicionando fomento, impulsionando o comércio local das localidades onde ela atua. Nas outras linhas de baixo, fala também sobre riqueza compartilhada que ela gerou para o cooperado. 2.482 de sobras para distribuir, que também vai ser uma pauta para o senhor cooperado e cooperada poderem votar. E mais para baixo falando das destinações estatutárias, o que a cooperativa tira ali das sobras e coloca principalmente no fundo de reserva da cooperativa, para que a cooperativa seja mais perene e possa estar existindo aí nos próximos 40, 50 anos. O total dessa tela, então, de valor adicionado, que vai desde o que a cooperativa contribuiu ali com o governo, funcionários, cooperados, fornecedores e as destinações que estão previstas no Estatuto, 124 milhões. Em ordem de grandeza, se isso é pequeno ou é grande, eu gosto de trazer sempre o cooperado para a seguinte reflexão. Daqui mais umas telas para frente, a gente vai falar do capital social do cooperado. Quanto que o cooperado investiu nessa cooperativa para que ela existisse? São 188 milhões. Então, quer dizer que nós, os 80 mil cooperados, investimos 188 mil, constituímos um modelo de negócio cooperativo para gerar riqueza de forma compartilhada, gerar prosperidade. Em um ano, a gente devolveu para essas mesmas comunidades, os 11 municípios onde a gente atua, 124 milhões em riqueza gerada e gerada de forma compartilhada. E por isso, a afirmação e a sustentação a partir desses números aqui, que o cooperativismo é sim a maior ferramenta de desenvolvimento socioeconômica proposta para esse tempo da nossa existência. Aqui a gente fala de marcadores objetivos de crescimento, né, em ativos totais, que é tudo que a cooperativa tem sob gestão. A gente era no encerramento de 2024, 1 bilhão e 600 milhões e avançamos para o final de 2025 com 1 bilhão e 740 milhões sob gestão. É uma marca importante. Aqui eu falo, quanto mais cooperado tem sonhando junto e realizando junto, mais a cooperativa cresce. E essa aqui é uma tela que expressa bastante disso, e essa aqui também é a marcação que nos colocou aí na posição 54 entre as maiores cooperativas do Brasil. Falando de crescimento de cooperado, não tem cooperativa grande sem um grande número de cooperados na sua base. A gente cresceu de 2024 para 2025 de 70 mil cooperados para 78.409, um bom crescimento, praticamente 8 mil cooperados nesse ano. Aqui eu associo diretamente a confiança do cooperado que acreditou na cooperativa e que foi recomendando em todos os lugares onde ele convive, no ambiente de trabalho, lá na propriedade rural onde mora, na empresa, enfim, na comunidade onde ele congrega. Em todos esses lugares ele foi falando do cooperativismo, falando da participação, falando de como ele percebe a cooperativa e do quão relevante ela tem sido. E a forma também como a cooperativa se comunica aqui, na melhor forma que ela pode, de transparência, de participação do cooperado, de investimento social nessas comunidades. O encontro dessas condições tem trazido a cooperativa para esse crescimento expressivo aqui de cooperados. E isso é importante. É uma sociedade de pessoas, o cooperativismo passa por isso, precisa do cooperado na base para que ela cresça também em relevância social e em relevância econômica. Aqui mais um marcador objetivo de crescimento é o crescimento de depósitos totais, que compreende o dinheiro do cooperado que está circulando dentro da cooperativa. A gente cresceu de 2024 para 2025 de 872 milhões para 1 bilhão. É bastante dinheiro, 1 bilhão e 77 milhões, que está expressado aí no rodapé do slide. Então, é bastante o volume de dinheiro que a cooperativa movimenta entre nós cooperados. Vamos gravar esse número, 1 bilhão e 77 milhões, porque na próxima, a gente vai falar, na próxima tela agora, a gente vai falar de quanto desse dinheiro que está na intermediação, ou seja, que está emprestado entre nós cooperados da cooperativa Cicobi Centro. Nessa tela, a gente já começa a falar, então, da carteira de crédito, que é o quê? Quanto do dinheiro do cooperado que está na movimentação ali sendo emprestado para o cooperado para ele crescer a sua atividade.
1 bilhão e 35 milhões. E aqui é um número interessante porque é um número grandioso, R$1 bilhão é um número grandioso, mas para comunicar ele para o cooperado, eu preciso trazer o sentido do que a gente afirma muito. Acho que trazer de novo o propósito para isso, como que essa cooperativa está gerando prosperidade com esse dinheiro, como que eu consigo afirmar que de verdade a carteira de crédito está impulsionando a economia local, como que eu consigo afirmar, validar com números que a cooperativa é o grande motor de desenvolvimento socioeconômico proposto, como eu afirmei que era. E olha só que interessante, a FIPE tem uma estatística, uma forma de medir o crédito cooperativo, e aqui é importante que a gente destaque, é o crédito cooperativo e não qualquer forma de crédito, é a diferença de cooperativa, né, de cuidar da poupança local e pegar o próprio dinheiro da economia local e fomentar, né, expandir a economia ali a partir do crédito cooperativo. Que a cada R$1 de crédito cooperativo representa R$ 2,56 de aumento no PIB. E aí, olha que interessante, quando a gente pega a nossa carteira de 1 bi e leva para essa marcação, quer dizer que a cooperativa dos senhores e das senhoras impulsiona o PIB de Rondônia, cresce, fomenta o PIB de Rondônia em 2 bilhões e 649 mil. PIB é o nosso marcador, tudo que a gente gera de riqueza entre o dia 1º e o último dia do ano, e ver a cooperativa fazendo uma entrega desse tamanho para a nossa região é também um marcador de desenvolvimento, de crescimento muito interessante. E na linha de baixo, tem mais uma afirmação aqui da FIPE, que a cada 1 milhão do crédito cooperativo, importante que a gente lembre que é do crédito cooperativo, são criados 22,8 novos postos de trabalho. E aí, a gente veio para cá, para essa tela azul, e vê o compilado, né? A soma disso, quer dizer que esse 1 bilhão e 35 milhões de carteira de crédito cooperativo, que nós cooperados estamos movimentando entre nós, tem o impacto em Rondônia de 23.600 novos empregos. E aí é uma barbaridade, né? Estamos falando de uma cidade de emprego gerada a partir da nossa economia, né, do cooperativismo, de reter o dinheiro na poupança local, não deixar que o dinheiro tivesse fugido da economia de Rondônia e conseguir entregar nas nossas localidades aí praticamente 24 mil empregos. Dá para a gente sustentar isso com a prática, com o que tem acontecido em Rondônia? Dá. Rondônia tem a maior participação praticamente aí no cenário nacional do cooperativismo participando na economia local, são praticamente 24% da economia local se movimentando dentro de cooperativas dos vários sistemas, né? Cicobi, Cressol, Sicredi, Credicis, todos eles, né? E automaticamente a gente tem praticamente o primeiro e o segundo menor índice ali, a gente fica flutuando entre o primeiro e o segundo, ano após ano, menor índice de desemprego. Então, quanto maior a presença do cooperativismo numa economia, menor o indicador de desemprego. Quer dizer que mais fortalecida a economia está, e a nossa cooperativa foi extremamente relevante aí na medida do que gerou praticamente 24 mil empregos. Aqui o histórico de crescimento do capital social, lembrando que o capital social é um dinheiro do cooperado, mas que está à disposição da cooperativa para ela desenvolver a atividade que ela propõe aqui no cooperativismo. A gente cresceu de 2024 de 173 milhões para 188 milhões, quase 189 milhões. Foi um bom crescimento, para nós é interessante porque mostra a acreditação do cooperado. Esses 188 milhões é o que de fato o nosso cooperado empenhou, tirou do bolso para constituir essa cooperativa, e é esse número que eu cruzei mais cedo com o valor adicionado, esses 188 milhões que criou aqueles 124 milhões, né, de impulsionamento ali, pagando funcionários, pagando governo, pagando os fornecedores da cooperativa e também riqueza para o próprio cooperado. Então, é um valor extremamente importante para a cooperativa e que tem a condição de ser um multiplicador de riqueza muito expressivo. Acho que merece ser bem comunicado isso para o cooperado. Aqui um marcador objetivo bem importante também, o histórico de crescimento do fundo de reserva. Eu falei há pouco que a gente passou durante o ano de 2025 31 mil cooperados na pauta de educação financeira. Então, se esse é um valor que a gente quer transferido para o nosso cooperado é administrador de empresa, nosso cooperado é administrador de propriedade rural e o nosso cooperado na forma do que ele administra o orçamento também ali próprio dele, da casa dele, da família dele, para a cooperativa também é importante que ela tenha um conjunto
de reservas de educação financeira, que ela seja prudencial no cuidado do dinheiro do cooperado que está aqui. Então, todos os anos, quando a cooperativa gera sobra, ela tira um pedaço da sobra e guarda no fundo de reserva. Nosso fundo de reserva cresceu no último ano, de 2024 para 2025, de 58 para 65 milhões. É bastante dinheiro, sim, mas lembrando que nós temos sob gestão 1 bilhão e 740 milhões. Então, ainda é um cuidado que a cooperativa precisa ter, precisa aumentar o fundo de reserva para que a gente possa garantir perenidade e continuidade da cooperativa. Aqui a gente já vai caminhando para o final, vamos falar um pouquinho da distribuição e destinação das sobras. O modelo cooperativista propõe que sempre no encerramento do exercício, a cooperativa produzindo sobras, ela tem que trazer para o cooperado para a prestação de contas, inclusive que o cooperado vai participar das sobras na proporção da sua movimentação. Conforme você participou mais da cooperativa, você vai ter acesso ali a um valor maior sempre das sobras, tá? No último dia do ano, então, quando a cooperativa apurou, pagou todos os fornecedores, pagou o governo, pagou colaboradores, funcionários, pagou tudo que tinha para pagar, todas as obrigações da cooperativa, ela ainda teve em caixa 28.757.000. Então, ela decidiu pagar para nós cooperados 12.187.000 de remuneração dos juros ao capital, já pagou no dia 31/12, é fácil do senhor e da senhora cooperada verem isso lá no nosso aplicativo, a gente pode buscar extrato da conta capital lá dentro do aplicativo e ver quanto foi o valor que entrou de remuneração do seu capital social no dia 31/12 do ano passado, tá? Na linha de baixo, a cooperativa pagou também um ajuste de uma mudança na norma de como a cooperativa percebe o risco do cooperado, o risco das operações de crédito. É uma resolução que emanou do Banco Central, que a gente também é fiscalizado e regulamentado pelo Banco Central como instituição financeira não bancária que somos, mas também somos regulados pelo Banco Central. Então teve um ajuste na norma, é essa que está em tela, 4966, onde a cooperativa teve que fazer um ajuste no risco. E o risco do crédito é importante que o cooperado entenda um pouquinho como isso funciona, tá? Para cada valor que a cooperativa empresta entre nós cooperados, eu vou me usar como exemplo, tá? Por favor. Emprestou para o cooperado Ademir R$10.000, a cooperativa precisa levar para a contabilidade dela que emprestou, vai ter que escriturar, ela emprestou R$10.000 para o cooperado Ademir. Automaticamente ela vai ter que escriturar numa outra linha qual que é a previsão de receita, dado que ela vai cobrar juro do cooperado Ademir. Então ela vai prever uma receita, vamos colocar aqui para fins didáticos, que ela previu uma receita de R$1.000. Então emprestou 10.000 para o cooperado Ademir, tem uma previsão de receita de 1.000. Automaticamente ela vai ter que, numa linha abaixo disso, prever também uma eventual perda, que aqui internamente na nossa contabilidade a gente chama de provisão. Provisão para possíveis perdas, né? Pode acontecer, se esse cooperado para quem a gente emprestou o dinheiro não conseguir cumprir com a sua obrigação, que de fato vire uma perda. Então, na contabilidade, empresta 10.000 para o cooperado, registra 1.000 como possível receita, e coloca um valor, repito ainda, né, como didática, de, por exemplo, R$500 para possível perda com aquele cooperado. Isso para todos nós cooperados, de operação menor, uma operação de R$1.000 até uma operação de R$1 milhão vai ter uma previsão de receita e vai ter uma previsão de possível perda. De agora para trás, a cooperativa então emprestava um valor e provisionava um pedaço desse valor para uma possível perda, que, repito, para fins didáticos, vamos imaginar o cooperado Ademir com 10.000 emprestado, R$500 de provisão. O que o Banco Central falou? R$500 de provisão de agora para frente é pouco, vamos colocar um incremento para possível perda, por exemplo, para 550. Então, colocou o risco de todos nós cooperados como mais agravado. Para a cooperativa, é importante que a cooperativa fica mais segura. Quanto maior essa conta de provisão, mais segura a cooperativa fica, porque se houver, de fato, uma eventual inadimplência ou uma perda com o valor de um cooperado ou outro, aquele valor já estava previsto na contabilidade como uma possível perda e tem um impacto menor no resultado da cooperativa. Mas, no imediato do ano, das sobras de 2025, a gente teve que movimentar 11 milhões da sobra e guardar nessa conta da contabilidade, que é a conta de provisão para uma possível perda.
O desafio da administração, para esse ano, 26, 27, é trabalhar bem na concessão, trabalhar bem na educação financeira do nosso cooperado, para que esse 11 milhões não vire inadimplência, que ele possa estar na prestação de contas dos anos 2026, 2027, retornando aí como sobra para o cooperado. Mas nesse momento tivemos sim que fazer o ajuste da 4966 e reconhecemos lá para a conta de provisão mais 11 milhões lá no colchão de reserva, que é a provisão para possíveis perdas no crédito. Sobrou então 5 milhões e 516 mil reais. Daqui a cooperativa tirou 50% para o fundo de reserva, que é o que está previsto no nosso estatuto, guardou mesmo ali numa conta onde são 65 milhões já hoje, né, a composição do nosso fundo de reserva, e também tirou para a contribuição com o FATS, que está previsto no nosso estatuto, também 5%, tirou 275 mil reais. O fundo é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento do Cooperativismo, em tudo que implica as ações educacionais da cooperativa e o social também da cooperativa, tá? Onde funcionam, onde é custeado todos os nossos projetos sociais, ações de educação financeira, de empreendedorismo e de tudo mais que a gente trabalha com o cooperado. Então, suprido todas essas destinações e também pagamento do juros ao capital e mais o ajuste da 4966, sobrou 2.482.000 que não teve destinação e que está em discussão agora na votação do cooperado entre o dia 2 e o dia 8 para o cooperado trabalhar junto com a administração que na decisão de como distribuir isso entre nós cooperados e como destinar isso também para nós cooperados. Estamos votando nessas pautas, então, entre o dia 2 e o dia 8 de abril. Vão ser 4 pautas que vão estar propostas para o cooperado votar: a prestação de contas do exercício, a distribuição e a destinação das sobras, que na próxima tela agora eu vou compartilhar as propostas que estão ali da administração e dos delegados, as iniciativas sociais, se o cooperado concorda ou não com esse investimento social, com as iniciativas sociais, com a vivência do 7º princípio ali, que é o interesse e o convívio com as nossas comunidades, e também vai votar no 4º item, que é a eleição do Conselho de Administração, que vai administrar a cooperativa entre 2026 e 2030. Aqui eu já trago as propostas. Esse ano, historicamente, a gente tem trazido uma proposta de destinação das sobras, né? Esse ano a gente traz 2. É importante porque é uma didática, faz o cooperado refletir mais sobre a sobra e gastar uma energia decidindo entre a proposta 1 e a proposta 2, e com isso nós estamos aprendendo também e estamos debatendo a cooperativa, tá? Já foi bem discutido com os delegados, a gente traz os delegados aqui, que é um representante do cooperado, tenta pacificar, construir junto aqui essas 2 propostas, né? Foi feito a muitas mãos, e vamos entender cada uma delas, porque elas vão estar dispostas para o cooperado votar entre o dia 2 e o dia 8, como proposta 1 e proposta 2. Aqui fizer mais sentido para o senhor e para a senhora é como os senhores vão exercer o voto, tá? Proposta 1, então, essa com um verdinho claro ali. Pagar para 17.339 cooperados que pagaram juro para a cooperativa, é isso que esse título demonstra, juros pagos. Quem são juros pagos? Todo mundo que contratou operação de crédito e pagou juros para a cooperativa, excluindo o crédito rural, que esse é um crédito que a gente só faz o repasse, né? Busca e entrega para o cooperado, não tem spread, né? A cooperativa não tem ganho nisso. Foram 17 mil cooperados que tomaram dinheiro emprestado da cooperativa, e a proposta é devolver R$ 496.454 para esses cooperados. Na linha de baixo, no depósito a prazo, são 16 mil cooperados que têm dinheiro guardado na cooperativa. O depósito a prazo são todos os cooperados que fizeram aplicação na cooperativa. É uma conta importante para a cooperativa. Se esse cooperado não tivesse confiado, guardado o seu dinheiro na cooperativa, não teria o valor para a gente emprestar para esses 17 mil cooperados da linha de cima. Então, importante que a gente também contemple esse cooperado com um pouco das sobras que houveram na cooperativa. E a proposta é devolver para esse cooperado 35% da sobra, que compreende R$ 868.795. Na terceira linha, tem um grande contingente de cooperados ali, né, na rubrica de depósito à vista. E quem são? Todos nós cooperados que tivemos saldo em qualquer dia do ano, entre o dia 1º e o dia 31 de dezembro, se a gente teve saldo ali num pedaço do mês ou todo o mês, né, então tem um contingente enorme de cooperados ali, isso contempla praticamente todos. Quanto mais cooperado tem ali para alcançar
as sobras melhor para a cooperativa, é a gente promovendo também justiça financeira, né? E a proposta é devolver 25% da sobra para esses cooperados, que vai dar R$ 620 mil e R$ 568. Ainda sobraria um pouco das sobras ali. A nossa proposta da administração é encaminhar para o FATS, né, para o Fundo de Apoio às Iniciativas Educacionais e Sociais da Cooperativa, 20% da sobra, que seriam R$ 496.454. É importante para nós, porque a gente tem intenção ainda de continuar atuando com investimento social, e essa conta é a conta que custeia essas iniciativas. Na proposta 2, logo ao lado ali, em juros pagos, é o mesmo valor, 20% das sobras, 17 mil cooperados, onde a gente mandaria R$ 496 mil. Na segunda linha, depósito a prazo, também igual, para 16.242 cooperados, a gente distribuiria R$ 868.795. Na terceira linha, nessa proposta 2, já tem uma diferença. Para os 68 mil cooperados ali do depósito à vista, tem uma proposta de a gente devolver um pouquinho mais, né? 35%, não 25%, 35% das sobras, que daria o valor de R$ 868.795. Ainda assim, sobraria 248 mil, que a gente pede para que seja direcionado para o FATS, para que a gente possa ter o investimento social também assegurado com esse valor ali, tá? Vai estar para o senhor e a senhora proposta 1 e proposta 2, lá dentro do aplicativo, né? E faça a melhor escolha. Nesse meio tempo, faça um bom uso da agência, tire dúvida lá na agência. Os delegados estão aptos a tirar dúvida dessa proposta, porque ajudaram a construir. O Conselho de Administração e o Conselho Fiscal e as diretorias, nosso telefone está lá no mural da cooperativa, então fiquem à vontade para fazer contato com a cooperativa por uma dessas partes aí da governança. Conselho Fiscal, a diretoria, o próprio Conselho de Administração, meu nome e meu telefone estão lá à disposição no mural da cooperativa. Ficou com qualquer dúvida, por favor, tire a dúvida antes e faça o voto na melhor condição de entendimento do que o senhor e a senhora puderem, tá? Que a gente já caminha para o final, só falando então dos critérios agora, em votando naquelas propostas, decidindo se é a proposta 1 ou a proposta 2 e as demais, a gente precisa direcionar essa sobra para uma conta do cooperado, o dinheiro é do cooperado, então vai ter que ir para uma das duas contas do cooperado, lembrando sempre que o cooperado tem duas contas na cooperativa, a sua conta corrente, onde você faz PIX, onde você faz todas as suas movimentações, e a conta de capital social, onde você tem um valor lá que te faz dono desse empreendimento, né, que te faz cooperado e cooperado. Então, a conta de capital social também é uma conta do cooperado, mas que está à disposição da cooperativa para que ela possa cumprir o objeto social dela, né, cumprir o propósito dela. A proposta da administração que a gente aguarde durante 30 dias para que o cooperado que quer em conta corrente possa fazer o pedido. Pode fazer o pedido pelo WhatsApp da cooperativa, pode ir na agência, o time vai ter maior alegria em receber você cooperado lá e ajudar a fazer essa escolha, ou pode pedir pelo WhatsApp, pode assinar o pedido pelo aplicativo. Passados 30 dias, a gente quer a liberdade dos senhores, cooperados e cooperadas na forma de assembleia para que a gente possa trazer para a conta capital e trabalhar mais um ano com esse valor. Continua sendo do cooperado, vai estar depositado lá na sua conta capital, mas a cooperativa vai trabalhar mais um ano com esse valor. Mas essa janela de 30 dias é importante para aquele cooperado que quer em conta corrente o valor dele. Então, essa é a proposta da administração e dos delegados que seguem encaminhado para a apreciação dos senhores e das senhoras nesse tempo de assembleia. Eu encerro por aqui, expresso minha gratidão para todos que pararam um pouquinho para participar desse tempo da cooperativa, desde quem esteve com a gente lá no presencial, que iniciou no comecinho do mês de março, quem veio até aqui no final, quem está assistindo também esse formato digital, importante para todo mundo que não conseguiu ir no presencial. A gente gosta muito de ver o cooperado e a cooperada lá no presencial, mas por aqui também é uma satisfação se a gente pôde cumprir o papel de transparência, de participar o cooperado, colocar ele em qualidade de votar, a gente entende que cumpriu o nosso valor de transparência e outros valores do cooperativismo que são necessários, como a participação do próprio cooperado, a gestão democrática, tudo está implicado nesse tempo de pré-assembleia. Então, gratidão a todos que participaram no presencial e que estão participando aqui no digital também. Repito que o contato, a agência está à disposição, lá está o contato de todos da administração, Conselho Fiscal, Conselho de Administração, dos próprios delegados também, os contatos estão lá publicados. Se qualifiquem bem para o voto, entendam bem, assistam esse material se precisar mais de uma vez e contem com a administração e com o time das agências para tirar
qualquer dúvida que tenha ficado. Muito obrigado. Como acabamos de ver, temos temas importantes para votar. A seguir, teremos mais um tema muito importante, onde o senhor Miguel Falador, coordenador da Comissão Eleitoral, irá apresentar as chapas que estão disponíveis para votação. Olá, cooperado. Eu sou Miguel Falador, coordenador da Comissão Eleitoral. Conheçam agora as duas chapas inscritas. Olá, cooperado, cooperada, Cicobi Centro. Quero cumprimentá-los. Sou Ademir Stimmer. Estou como conselheiro de administração da cooperativa, como presidente do conselho de administração. E estamos entrando agora no tempo da próxima gestão 2026-2030. E eu ofereço o meu nome mais uma vez para a próxima gestão da cooperativa. Estarão junto comigo nesse próximo tempo de gestão. Eu, Ademir Stimmer, como presidente do conselho, o Marco Paio, empresário aqui de Ji-Paraná, fundador dessa cooperativa, como vice-presidente do conselho de administração, o Rogério Freire, de Jaru, empresário e muito ligado às causas de associação comercial, o CDL, então muito engajado no empreendedorismo, que é uma pauta que interessa muito para essa cooperativa. Os demais são sucessão, são novos, a gente está trazendo 4 novos conselheiros para representar o cooperado aqui no Conselho de Administração. Contamos com a Cleusa Tarnowski, empresária em Ji-Paraná e produtora rural e principalmente fundadora dessa cooperativa, que conhece muito da história dessa cooperativa e da gestão dessa cooperativa e do crescimento que essa cooperativa passou nos últimos 20 anos. A Rosimeire, produtora rural em Ariquemes, a gente traz porque essa pauta do produtor rural nos interessa muito, a gente quer ser um apoiador forte, essa cooperativa quer ser fomento para o crédito rural, então isso nos interessa muito e temos a conselheira Rosimeire nos ajudando nessa empreitada. O Oswaldo, empresário e produtor rural lá em Machadinho, reforçando mais uma vez, né, empresário, então está ligado ao empreendedorismo e está ligado ao agronegócio que nos interessa muito e ligado numa cidade muito pujante aí que é Machadinho. A Vanessa Hack, de Ji-Paraná, empresária, jovem, que traz uma mentalidade também para esse conselho de poder enxergar todos os públicos, né? Nós mais vividos, mas também o jovem que está aqui hoje começando, talvez sua experiência financeira, e ter um conselho de administração que consegue enxergar ele é um fator de muita importância. O nosso plano de gestão está orientado para crescimento objetivo, para crescimento forte, os indicadores nossos precisam continuar avançando, assim como avançaram, a gente veio construindo o crescimento dessa cooperativa de 300 milhões de ativo para 1,7 bi, quase 1,8 bi, de 15 mil cooperados para 80 mil, então a gente sabe imprimir um crescimento bom para essa cooperativa, sabe como tornar ela relevante e criar uma boa reputação, mas principalmente crescer em cima de bases sólidas, crescer preservando caixa, crescer preservando liquidez, crescer preservando reputação, indicadores regulamentares, tudo isso é muito importante e é a forma de crescimento que a gente quer entregar. Ofertar mais do crédito cooperativo, no crédito do agronegócio, no crédito para empresas, enfim, fortalecer o modelo de crédito para que as nossas operações como cooperados possam crescer, acho que na mesma dimensão, cooperado forte, cooperativa forte, e esse vai ser muito do direcionamento da nossa gestão. A nossa proposta de valor: crescer pelo relacionamento, se relacionar forte com o nosso cooperado, se relacionar forte com os projetos sociais, se relacionar forte com essas cidades onde a gente tem atuação, imprimir crescimento forte. A gente fez um crescimento muito forte nos últimos anos, tem feito, a gente sabe o que está fazendo e tem condição de continuar entregando crescimento e relacionamento para essa cooperativa. E o caminho é o caminho da cooperação. A cooperação com o nosso cooperado, a cooperação com todas as entidades de classe organizadas, entidades de representatividade, parceria com os nossos projetos sociais para demonstrar a prática do interesse, né, do convívio com as nossas comunidades e de como a gente quer cuidar de todas essas cidades. Então, esse é o caminho do nosso modelo de gestão, tem servido, tem sido muito bom para essa cooperativa e a gente conta com a confiança dos senhores cooperados e cooperadas. Nos vemos por aí. Muito obrigado. Inicio a minha fala fazendo alguns agradecimentos. Agradecendo às famílias que estão presentes nesse evento, aos delegados que têm um papel importantíssimo para a nossa Cicobi Centro. Preciso fazer um agradecimento especial às pessoas que aceitaram esse nosso desafio. A exemplo do Dr. Auxílio de Souza, médico,
agricultor, presidente de uma das maiores cooperativas de trabalho médico da região norte, a Unimed, a doutora Raquel Graef, contadora, advogada, administradora, cofundadora da Emprecred, que se transformou na Cicobi Centro hoje. Carliesa, contadora, consultora, representante de algumas entidades no município de Machadinho do Oeste, a exemplo da Associação Comercial, Conselho de Segurança. O senhor Edmilson Matos, consultor, contador, ex-colaborador da Emprecred, o qual permaneceu durante 13 anos junto à cooperativa. O Dr. Renan Rambo, empresário, advogado militante, ocupou várias cadeiras e secretarias importantes do município de Ariquemes. A doutora Estela Savoldi, professora universitária, advogada cooperativista, enfim, pessoas de alta importância e alta qualificação profissional que aceitaram esse nosso desafio. Eu me chamo Alexandre Alves Ramos, tenho 41 anos, que resido em Ji-Paraná, milito na área contábil desde o ano de 1987, na área jurídica desde 2001, ingressei na cooperativa quando ainda era Emprecred, há 15 anos, o qual ocupei durante 15 anos o cargo de conselheiro coordenador do Conselho Fiscal. Preciso justificar a minha saída do Conselho Fiscal através da renúncia e buscar a presidência do CONSAD. Recentemente, a lei do cooperativismo de crédito sofreu uma enorme mudança e a que mais preocupa é exatamente tornar facultativo os conselhos fiscais. Num momento muito crítico, onde o sistema financeiro nacional vem passando por algumas intempéries, a exemplo da liquidação do Banco Master e algumas fintechs. Situação que nos preocupa muito, tendo em vista que precisamos reestruturar alguns setores importantes da nossa cooperativa. Com isso, resolvemos nominar a nossa chapa como participativa, que seria um pilar, forte, que seria outro pilar, e sustentável, que seria a base de tudo. Explico. Participativa. Precisamos ouvir a ponta. Precisamos ouvir você, cooperado. Através da sua demanda diária, você nos trazer para que essa diária seja discutida pelos gestores, passe pela diretoria e seja realmente discutida na alta gestão. Feito isso, nós conseguiremos eliminar os gargalos do dia a dia, tornando nossa cooperativa forte e, obviamente, sustentável. Nossa cooperativa, no ano de 2026, completa 20 anos. Se estamos pensando na cooperativa do futuro, precisamos repensá-la. E é nesse ponto que convoco você, cooperado, para que leia o nosso plano de gestão, elaborado a várias mãos, internas e externas, que vão atender os anseios para a nossa cooperativa do futuro. Que vocês tenham um excelente evento e que Deus abençoe o dia da decisão final em prol da Cicobi Centro. Muito bem, cooperados. Até aqui vimos que temos pautas importantes para votar. A seguir, um vídeo explicativo foi disponibilizado para que todos tenham acesso a como fazer a votação dentro do aplicativo. Me despeço aqui e agradeço a participação de todos. Olá, cooperados Cicobi Centro! Vamos mostrar de forma simples como participar das decisões da cooperativa pelo celular. Abra o app Cicobi. Depois, vá até o menu e procure por MOB e clique em Votação. Dentro da área de votação, você verá dois processos diferentes e é importante participar dos dois. O primeiro é o processo assemblear. Nele você vai acompanhar e responder as perguntas sobre temas importantes da cooperativa, como prestação de contas, distribuição e destinações financeiras e iniciativas sociais.
Responda cada pergunta conforme a sua escolha e finalize essa etapa. Depois de concluir, volte ao MOB e entre no processo eleitoral. Nesse momento, você pode escolher uma das chapas concorrentes ao Conselho de Administração da cooperativa. Pronto, assim você participa das 2 decisões. Sua participação é muito importante. Agora é com você. Acesse o app Cicobi, entre no MOB e participe. Cicobi Centro, gestão democrática é coisa nossa.